beleza? Agora a gente entra aqui, ó, na questão do condutor, tá? A questão do condutor aqui, pessoal, ela é simples, tá? Quais são os requisitos aqui para o condutor ter aqui para poder fazer o transporte de um bloco de rochas ou um bloco de rochas aqui ou chapas serradas, né? Então tá aqui, ó. O condutor ele tem que ter curso específico, e esse curso, qual que é esse curso, Aldir? Qual é esse curso? Esse curso aqui, ó, ele está previsto, olha só, ele está previsto, sabe onde? Resolução 789 de 2020 do CONTRAN. Essa resolução aqui revogou a resolução 168, tá? Então, lá nessa resolução tem a previsão que esse condutor de transporte de blocos ou de chapas tem que ter esse curso aqui específico, que é o curso para transporte de carga indivisível. Carga indivisível, beleza? Aí ele vai te comprovar como lá na fiscalização que ele tem o curso. Ele pode comprovar de duas formas, tá? Como que ele vai comprovar? Então, comprovação aqui, ó. Como que ele comprova ter o curso? Duas formas. Ou ele apresenta um certificado, tá? Um certificado. Esse certificado aqui tem que estar nos parâmetros, né, da portaria 26 do DENATRAN, ou se ele não tiver o certificado, ele tem que comprovar lá na CNH, no campo observação da CNH, tem que ter a informação do curso especializado para o transporte de carga indivisível. Então veja que aqui, ó, eu trouxe para vocês as duas formas de comprovação. Então ele tem aqui, ó, no campo observação, a informação aqui na CNH, e aqui ele tem a apresentação também do certificado comprovando que ele fez o curso de carga indivisível. E esse certificado tem que ser de acordo com a portaria 26 do DENATRAN, beleza? Aqui está conforme a resolução 789 do CONTRAN, beleza? Então, esses aqui são os principais requisitos para o condutor, beleza? Agora, Aldir, e os dispositivos utilizados para o transporte de rocha ornamental? Os dispositivos utilizados para o transporte de rochas ornamentais. Primeira coisa, vou colocar para vocês aqui, ó, primeira coisa que nós temos, a corrente, tá? A corrente. Vamos separar aqui, vamos colocar aqui, separado aqui novamente, por blocos, tá? Vamos colocar aqui separado aqui novamente, por bloco. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar de um lado aqui, eu vou colocar, né, o transporte de blocos, e aqui desse outro lado eu vou colocar o transporte aqui de chapas, tá? Para o transporte de blocos, nós vamos ter aqui as correntes, tá? Pode ser utilizado correntes. Lembrando aqui, ó, vou colocar aqui que essa corrente ela tem que ser grau 8, tá? Tem que ser grau 8. E esse grau 8 aqui, ele vai estar informado, ó, vai estar informado na própria corrente, tá? Vai estar informado na própria corrente em relevo a cada, olha aqui, ó, a cada intervalo de corrente, a cada intervalo de corrente de 1 metro, tá? Vai ter essa informação do grau 8, né? Eu não coloquei aqui, vou colocar aqui, ó, grau 8, tá? Tem que ter essa informação. E essa corrente, ela também tem que ter uma plaqueta, beleza? Nessa plaqueta da corrente aqui, ó, vai estar informado, nessa plaqueta aqui vai estar informado o fabricante, a capacidade de carga dessa corrente, o comprimento e o código de rastreabilidade. Tá? O código para rastrear. Detalhe aqui, ó, eu falei para vocês que tem que ter aqui a informação da capacidade de carga. No caso aqui, para o transporte de blocos, a capacidade de carga dessa corrente aqui é de 10.000 kJ, beleza? De 10.000 kJ. Além da corrente,
para o transporte de blocos, nós temos que ter aqui também, né, os tensionadores, beleza? Temos que ter os tensionadores. Lembrando aqui, ó, vou colocar aqui agora de verde, tá? É proibido utilizar tensionador do tipo alavanca, tá? É proibido alavanca, tá? Tensionador do tipo alavanca. Tensionador aqui tem que ser catraca, tá? Do tipo catraca, que é o tensionador que permite o ajuste fino. É o tensionador que permite o ajuste fino, beleza? Nós temos aqui também, ó, as travas de segurança, tá? Nós temos aqui também as travas de segurança que vem naquela carroceria que foi adaptada ou já foi fabricada para o transporte de blocos de rochas ornamentais, beleza? Essas travas aqui, ó, são em número, nós vamos ter aqui em número 8, né? São 8 travas, né? 2 para cada face do bloco de rocha ornamental transportado. E essa trava de segurança também tem que ter lá nela uma plaqueta informando, né, o fabricante e a capacidade de carga, né? Lembrando que a capacidade de carga dessa trava de segurança também é de 10.000 kgf, beleza? De 10.000 kgf. Para o transporte de chapas serradas, aí nós já vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Para o transporte de chapas serradas, ao invés de correntes, nós vamos utilizar cintas de amarração. E essas cintas de amarração aqui para as chapas serradas, se for um transporte na vertical, eu vou utilizar cintas que têm capacidade de carga de 2.500 kgf. E agora, se o transporte das chapas forem na horizontal, se o transporte da chapa for na horizontal, a capacidade de carga das cintas utilizada vai ser aqui de no mínimo 10.000 kgf, beleza? Então, as cintas são utilizadas no lugar das correntes para transportar as chapas. Outra coisa que nós podemos ter aqui no transporte de chapas são os cavaletes, tá? São os cavaletes. Esses cavaletes aqui, muito cuidado, pessoal, os cavaletes aqui são utilizados quando o transporte, vou colocar aqui, ó, quando o transporte das chapas forem na vertical. Beleza? Pegaram a jogada? Então, quando o transporte das chapas serradas forem na vertical, aí nós vamos ter a utilização desses cavaletes, beleza? Qual a quantidade de cinta que nós vamos utilizar? Aí vai depender, tá? Se for, vamos colocar aqui, né, 4, né? Se for o transporte das chapas na horizontal, nós vamos utilizar aqui no mínimo 2 cintas, tá? No mínimo 2 cintas, que vai ser colocada aqui no sentido transversal, né, da carroceria do veículo, né? 2 cintas na transversal. Agora, né, deixa eu apagar aqui, deixa eu arrumar aqui, ó, é o número 3 aqui, né? Número 3. Agora, se o transporte for na vertical, nós vamos ter aqui, no mínimo aqui, 4 cintas para poder fazer essa amarração, porque nós vamos ter 2 cintas para poder unitizar a chapa no cavalete e as outras 2 cintas, né, para poder amarrar, né, o conjunto de chapa e cavalete, né, na carroceria do veículo. Agora, se eu tiver chapa nas 2 faces do cavalete no transporte, aí nós vamos ter 2 cintas para poder unitizar as chapas de uma face, mais 2 cintas para poder unitizar a outra face. Então, deu 4. Com mais 2 cintas que vai passar na transversal, vocês vão ver aqui mais para frente, nós vamos ter aqui, então, 6 cintas para poder fazer essa amarração. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 cintas, porque o transporte ele é feito com chapas, né, apoiadas nas 2 faces dos cavaletes. Então, eu vou ter 2 cintas numa face, 2 cintas em outra face unitizando as chapas no cavalete e depois 2 cintas passando a transversal unitizando esse conjunto na carroceria. Daria um total, então, de 6 cintas. Agora eu vou colocar para vocês aqui, ó, essa inovação aqui da resolução 702,
790, né? A resolução 790, ela diz que além desses dispositivos utilizados aqui, pode ser utilizado barrotes, tá? Pode ser utilizado barrotes. E esses barrotes, eles vão ter que ter os seguintes requisitos. Podem ser retangulares ou quadrados, e tem que ter aqui uma altura máxima, tá? Uma altura máxima de 20 centímetros, beleza? Uma altura máxima aqui de 20 centímetros. Então, essa é a inovação aqui da resolução 790, que trouxe a previsão da utilização desses barrotes. Aqui, ó, coloquei para vocês aqui duas figuras para vocês observarem que esse aqui é o tensionador utilizado, né? Então, aqui nós temos os tensionadores, tá? Os tensionadores. Esse aqui é o tensionador OK, que é do tipo catraca, tá? Esse tensionador aqui não pode ser utilizado, que é o tensionador do tipo alavanca, beleza? Tem que ser do tipo catraca, porque dá o ajuste fino. Aqui é a questão da plaqueta que eu falei para vocês, que tem que ter na corrente, tá? Aqui também é a plaqueta que tem que ter também aqui na trava de segurança, tá? Na trava de segurança que está lá na carroceria do veículo que foi fabricado ou adaptado para o transporte de rochas ornamentais, né? A corrente, ela tem que ter uma capacidade de carga de 10.000 kgf. A trava de segurança aqui também tem que ter uma capacidade de carga também de 10.000 kgf, beleza? Agora, a gente vai ver aqui, ó, como que se dá a amarração desse tipo de carga, né? Por exemplo, nós temos aqui os blocos, né? Nós temos aqui, nessa figura aqui, ó, o bloco convencional, tá? O bloco convencional. Aqui, você pode ver que nós temos um bloco um pouco menor, e aqui, então, é considerado as interas, beleza? E aqui, ó, é a vista superior, tá? É uma vista superior. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Olha só. Aqui, ó, a amarração do bloco vão ser duas cintas aqui, ó, duas correntes aqui, ó. Vocês podem ver aqui duas correntes aqui que estão passando na transversal, tá? Duas correntes aqui na transversal. E aqui vai passar também duas correntes aqui, ó, na longitudinal, tá? Na longitudinal, beleza? Aqui, ó, vocês podem ver que nós temos aqui o tensionador, tá? O tensionador do tipo catraca, tá? Tensionador do tipo catraca. Aqui, ó, é a trava de segurança. Então, o bloco, vou colocar aqui agora de vermelho, vou circular aqui, ó. O bloco, vou escrever isso aqui, ó. O bloco precisa apoiar na trava e tangenciar na trava e tangenciar ou estar o mais próximo possível, das faces de uma, né? De uma das faces aqui da trava, beleza? Mais próximo possível de uma das faces da trava. Por que tangenciar ou estar o mais próximo possível? Porque nem sempre esse bloco ele tem aí dimensões regulares, tá? Então, ele vai ter que estar apoiado na trava e ter aí na trava, e essa trava vai ter que estar o mais próximo possível aí da face, né, tangencial, estar o mais próximo possível da face desse bloco. Veja que aqui também nós temos a utilização do barrote, né, que foi previsto aqui pela resolução 790, e veja que essa corrente aqui,
ela tem que estar bem tensionada, tá? Ela não pode estar frouxa, tem que estar bem tensionada. E um detalhe aqui, ó, um detalhe que eu vou colocar de verde. Nessa corrente aqui, tem a previsão de ter uma trava de segurança nela, tá? De ter uma trava de segurança. Acontece muito do o veículo de carga transportando rochas, blocos de rocha, e essa corrente está sem essa trava de segurança. Então tem que ter essa trava de segurança, tá? A corrente também, ela não pode ter, ó, não pode ter soldas, tá? Não pode ter soldas, não pode ter marcas de reparos, tá? Não pode ter nada disso aí nessa corrente que está sendo utilizada para poder fixar o bloco. Aqui é a mesma coisa, as interas, tá? As interas também vão seguir o mesmo procedimento de amarração, né? Duas correntes aqui passando na transversal, duas correntes passando aqui na longitudinal. As correntes não podem ter reparos, não podem ter soldas, tem que estar bem tensionadas. Pode ser utilizado aqui também os barrotes, né? Segue também o mesmo raciocínio aqui das travas, né, das travas aqui de segurança, que a intera tem que estar apoiada aqui na trava e a trava tem que tangenciar ou estar o mais próximo possível da face aqui dessa intera, mas a diferença principal que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte detalhe. Veja que no bloco convencional, a trava, né, o tensionador do tipo catraca aqui, quer dizer, né, o tensionador aqui do tipo catraca, ele está na face lateral. Quando a intera é transportada, o tensionador do tipo catraca, ele fica na parte superior. Então, cuidado, porque se você pegar uma intera e o tensionador estiver aqui na lateral, como fica aqui na rocha convencional, a amarração está em desacordo. Então, veja aqui uma visão superior, né? Aqui é a amarração de uma intera. Então veja que os tensionadores do tipo catraca, eles ficam na parte superior, beleza? Agora avançando aqui, nós vamos ver agora como se dá a amarração das chapas, né? Para poder amarrar as chapas, nós temos o transporte na vertical, né? Nós vamos ver que o transporte na vertical usa o cavalete, né, e as chapas vão ser unitizadas nesse cavalete e depois esse conjunto vai ser fixado na carroceria, ou elas podem ser transportadas na horizontal. Então, nós vamos ver aqui, ó, aqui nós temos o exemplo aqui de um caminhão, né, de um veículo de carga que está aqui com os dois cavaletes, né, e aí as chapas, elas são apoiadas aqui nesses cavaletes. Então aqui a gente tem uma chapa. Como que vai ser a amarração? Eu vou colocar duas cintas aqui, tá? Para poder unitizar as chapas, a face aqui do cavalete, né? Essas cintas aqui tem 2.500 quiloforça de carga. E depois que eu unitizar, eu vou passar uma cinta aqui, ó, para poder fixar esse conjunto aqui de chapa, né? Esse conjunto aqui de chapa e cavalete, na carroceria do veículo. Então, vão ser duas cintas aqui na transversal, essas duas cintas aqui na transversal, e duas cintas aqui, ó, quer dizer, duas cintas aqui na longitudinal, tá? E duas cintas aqui na transversal, fixando o conjunto na carroceria do veículo. Aqui é o exemplo do cavalete, tá? Como que esse cavalete fica fixado na carroceria do veículo? Tem uma viga aí, né, aqui embaixo da carroceria do veículo, ele é fixado nessa viga aí, e a viga aí, ela é fixada no chassi por meio de grampos, beleza? Nós temos o transporte das chapas de forma horizontal, então vamos imaginar que aqui a gente tem, né, a carroceria do veículo, vamos imaginar aqui, e aqui nós temos, vamos colocar aqui a presença dos barrotes, porque a resolução prevê que pode ser utilizado barrotes. Vamos colocar aqui um conjunto aqui de chapas serradas transportadas na horizontal. Como que vai ser esse transporte? Esse transporte vai ser aqui, ó, com duas cintas passando aqui na transversal, fixando essas chapas lá na carroceria do veículo. Lembrando que esses barrotes aqui podem ter altura aqui de até 20 centímetros. Pode ser usado
ou pode não ser usado, né? Os barrotes não são obrigatórios, beleza? Aqui eu trouxe para vocês algumas infrações, então veja, pessoal, veja que as infrações, elas saltam aos olhos, né? Não precisa de você ficar se apegando aos detalhes, né? Você consegue bater o olho, você consegue ver que não está certo. Nessa situação aqui, ó, nessa situação, você vê que está faltando o quê? Está faltando as correntes, né? Está faltando as correntes de amarração. Aqui nós temos a presença de um bloco de amarração e aqui nós temos a presença de intera, né? Veja que tem uma dimensão menor, mas tanto intera quanto bloco tem que ter amarração com corrente, né? Como não tem a corrente aqui, nós temos a infração do artigo 239 sem equipamento obrigatório. Pessoal, observação, tá? Observação. Aldir, eu posso transportar um bloco sobreposto a outro? Não, tá? Não pode. É proibido transportar um bloco sobreposto a outro, tá? Sobreposto a outro, sobreposto a outro, beleza? Pessoal, olha só, vou colocar uma outra situação aqui, ó. Que é o transporte, de bloco em combinação de veículo de carga. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um desenho aqui. Nós temos aqui um cavalo trator, beleza? Cavalo trator. E temos aqui 2 semi-reboques. Veja que, para poder fazer o transporte de bloco nessa combinação de veículo de carga, vamos colocar aqui bloco 1 e bloco 2. Pessoal, nesse tipo aqui de transporte, ó, o peso do bloco 2 tem que ser maior ou igual ao peso do bloco 1. Pegaram a jogada? Então, esse bloco aqui, ele tem que ter um peso igual ou maior do que o bloco que está no reboque traseiro. Show de bola? Aqui, ó, a gente vê uma outra situação aqui infracional. Então, veja aqui que a corrente, ela não está tensionada, né? A corrente não está tensionada, né? Tensão sem tensão, né? Nesse caso, nós também temos aqui equipamento ineficiente ou inoperante, 239. Então, veja que a infração, ela salta aos olhos. Aqui também, ó, a corrente, né? A corrente, ela não está fixa, na trava, tá? Ela não está fixa na trava. Então, 239, ineficiente ou inoperante. Veja que aqui também é a mesma situação, pessoal. Então, não tem erro. O erro, ele salta aos olhos. 239, ineficiente ou inoperante. Essa outra situação aqui, ó, veja que aqui está faltando, né, a cinta aqui, ó, passando no sentido, a cinta não, a corrente, né, passando aqui no sentido longitudinal. Então, nós temos aqui falta de equipamento obrigatório, né? 230, inciso 9, sem equipamento obrigatório. O cara colocou 3 correntes aqui, ele teria que colocar 2 correntes aqui e 2 correntes aqui no sentido longitudinal. Então, 239 sem equipamento obrigatório. Essa outra situação aqui, ó, veja que essa corrente aqui, esse gancho da corrente, não tem aquela travinha de segurança. Era para ter aqui aquela trava de segurança, não tem, né? Não tem aquela trava de segurança. E esse equipamento obrigatório aqui, essa corrente, então ela está em desacordo. 230-10, equipamento obrigatório em desacordo. Veja essa outra situação, ó. Está faltando aqui aquelas 2 cintas para poder unitizar, né, as chapas ao cavalete, né? Então,
falta de equipamento obrigatório, 239, beleza? Nós temos aqui a mesma situação, ó, falta as duas cintas aqui para poder unitizar as chapas na face do cavalete, né? Então, você está faltando as cintas aqui, 239, sem equipamento obrigatório. Essa outra situação também é a mesma situação, então veja que não precisa ser expert, não precisa ser especialista, pessoal. Está faltando a cinta, e nesse caso, 230, inciso 9, sem equipamento obrigatório. Lembrando também que quando nós tivermos chapas transportadas em containers com 74 toneladas e o camarada não tiver a ET, nós temos a infração do artigo 2314, né, com excesso de dimensões sem a autorização para esse tipo de transporte. Beleza? Aqui a gente encerra, né, e volta comigo aqui na tela. E chegamos ao final de mais um vídeo do Café com CTB. Esse vídeo aí foi sensacional, um vídeo interessantíssimo, transporte de rochas ornamentais, e que teve, como vocês viram, uma recente alteração dada pelo CONTRAN. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e se inscreva aí no nosso canal, deixando também a sua sugestão para que o Café com CTB possa trazer para você novos temas. Um grande abraço e até a próxima!